Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está neste lugar. Nós já sentimos a sua presença. E é a principal presença. É o nosso convidado, é o dono da festa, é o dono do culto. E ele já está aqui. Glória a Deus. Queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 20. O irmão Yuri nos auxilia aí na projeção. Pode colocar a versão NVT. Enquanto os irmãos abrem, queria louvar a Deus pela vida dos meus pais que estão aqui, pela vida também dos meus familiares que estão ali presentes. Elisney, minha prima, minha tia também está ali. Sintam-se bem-vindos, sintam-se em casa. Glória a Deus. Nós vamos trazer uma reflexão, aquilo que o Senhor colocou no nosso coração para esta noite. Glória a Deus. Texto, segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo de número 15. O texto da palavra do Senhor diz assim: Escutem-me todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Escute, rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto, segundo livro das Crônicas, que é um livro histórico, que narra informações ali contidas no livro de Samuel, no livro dos reis, e trata de histórias dos reis de Israel, numa visão mais religiosa. E no livro das Crônicas nós temos histórias do rei Salomão, de todos os reis. E hoje nós vamos tratar sobre o capítulo 20, que fala sobre o rei Josafá. O rei Josafá, quando lemos a palavra do Senhor, filho do rei Asa também, descendente de Davi. Ele sucedeu o seu pai, o rei Asa. E a Bíblia, ela relata que Josafá, ele fez o que era certo aos olhos do Senhor. E com isso o Senhor esteve com Josafá. Esse capítulo 20, ele vai tratar de uma história que talvez os irmãos conheçam, que seria uma ameaça ao reinado do rei Josafá. Quando Josafá ele assumiu o reinado, ele deu continuidade àquilo que o seu pai tinha feito, buscar o nome do Senhor. Ele obedeceu os mandamentos, ele obedeceu a palavra do Senhor, ele voltou a ensinar a palavra do Senhor ao povo de Judá, né? E ele removeu os santuários, ele removeu aquilo que tinha ainda de idolatria no meio do povo, e ele constituiu juízes para julgar aquele povo, constituiu juízes para julgar o povo com equidade. Então, em tese, ali estava o povo de Judá, eles estavam passando por um bom momento, né? Ele tinha se voltado para o Senhor, ele tinha feito tudo aquilo que o Senhor tinha colocado no coração dele. A palavra do Senhor diz que o Senhor se agradou de Josafá, mas a gente começa a entender que muitas das vezes também nas nossas vidas acontece isso. Quando tudo está indo bem, nós recebemos às vezes algumas notícias que nos tiram talvez dos trilhos, né? Então o reinado de Josafá estava indo tudo bem, e quando nós vamos ler o capítulo 20, o versículo 1, Josafá ele recebe uma notícia importante. Os espias que ele tinha colocado ao redor de Judá trouxeram uma notícia: olha, os teus vizinhos, os povos vizinhos, eles estão se reunindo para vir combater contra ti. Eles estão se reunindo para invadir Judá. Olha só, Josafá,
E aí, às vezes a gente pode até imaginar que Josafá tenha acordado, né? Ali bem, hoje vai ser mais um dia abençoado, hoje vai ser mais um dia, né? Que nós vamos conseguir levar o nosso reino da melhor forma, mas ele recebe uma notícia, e não é uma notícia boa. Ele olha, os inimigos vão te atacar, estão reunidos, eles estão reunidos, e é uma multidão, não é um pequeno exército, é uma multidão, está bem próximo de você. Olha só, quando às vezes nós recebemos essa notícia, nós podemos agir como Josafá agiu inicialmente. A palavra do Senhor diz que Josafá recebeu essa notícia e ele teve medo. Mas eu queria te falar uma coisa nesta noite: as notícias que vêm da terra, elas não são maiores do que as notícias que vêm do céu. Glória a Deus. Então Josafá, ele recebe uma notícia da terra: olha, tem homens querendo vir invadir as tuas terras, invadir o teu reino. Mas o que o Senhor disse? Essa luta não é tua, essa luta é minha. A notícia da terra não é maior do que a notícia do céu. Às vezes nós enfrentamos batalhas, e essas batalhas, elas são batalhas espirituais, batalhas emocionais, batalhas familiares, podem ser batalhas financeiras, mas nós vamos aprender com o povo, com o rei Josafá e o seu povo, que o segredo da vitória não está nas nossas forças, não está no nosso braço, está na dependência de Deus. Josafá, apesar dele ter medo inicialmente, a palavra do Senhor diz assim: e Josafá teve medo, mas ele buscou ao Senhor. Josafá, ele não ficou aprisionado com o medo, ele não deixou que o medo deixasse ele preso ou sem atitude. Não, ele imediatamente buscou ao Senhor. Irmão Yuri, o senhor pode ir colocando aí os versículos, lá do versículo 20, versículo 1. Então, quando ele recebe essa notícia, ele prontamente volta-se para o Senhor. E nós, quando recebemos as notícias que não são boas, nós não devemos nos desesperar, nós devemos buscar ao Senhor imediatamente. Não deixe que o medo, não deixe que as notícias ruins, as tristezas, elas te paralisem. Não deixe que elas impeçam que você busque aquele que é dono de tudo, que é o nosso Senhor, aquele que resolve. Então, nós vamos aprender com o rei Josafá e com o povo de Judá que a vitória, ela vem na confiança de Deus, através da oração e através do louvor. Nós vamos refletir com o seguinte tema: enfrentando batalhas, quando oramos, o Senhor peleja por nós. Glória a Deus. Quando nós lemos, então, o capítulo todo, o capítulo 20, nós vamos ver que, ao ouvir que esse grande exército, que na verdade, em algumas versões fala uma multidão, eram três povos, não era apenas um povo, era uma multidão. Gabriel, coloca mais retorno aqui, eu não estou me ouvindo, por favor. Ele ouviu que vinha um grande exército. Inicialmente ele teve medo, mas ele reagiu imediatamente com fé, buscando o nome do Senhor. Além disso, o rei Josafá, ele conclama o povo a orar e também conclama o povo a fazer um jejum. Olha só, o rei Josafá nos dá uma receita, a receita da vitória, a receita de que quando nós estivermos em tribulações, quando nós estivermos em dificuldade, o nosso dever é orar, é buscar ao Senhor, é jejuar, é entrar na presença do Senhor com louvor, com ação de graças. Então, ele conclamou o povo e buscou ao Senhor em oração, recebendo e reconhecendo a soberania de Deus. Nós, quando lemos os capítulos, vamos ver que o rei Josafá, essa invasão, ela foi uma permissão de Deus. E tudo que acontece na nossa vida, ela é pela permissão de Deus. Nada escapa do controle das mãos do Senhor. Não ache você que qualquer dificuldade que você esteja enfrentando ou que vai enfrentar, ela foge do controle do Senhor. Não, pelo contrário, tudo está dentro do controle do Senhor. Ele permitiu que aquele povo
invadisse, que ele caminhasse, na verdade, que ele tentasse invadir o povo de Judá, para que ele mostrasse o seu poder, para que ele mostrasse a sua glória para aqueles homens, para aquele povo. Então, às vezes em tempos de crise, a nossa tendência é ter medo. Muitas vezes o medo e a angústia frente às adversidades, elas nos fazem esquecer do Deus que nós servimos. Nós servimos um Deus que tem todo o poder nas mãos. Meus irmãos, não há nada mesmo que o Senhor não tenha poder para transformar, para reverter. Não há situação nenhuma em que o Senhor ele não possa agir, que ele não possa reverter. Quando nós oramos ao Senhor, quando nós apresentamos a Deus as nossas causas, Ele peleja por nós. Muitas vezes nós vamos precisar lutar, irmão Domingos. Nós vamos precisar pegar nas armas, lutar, mas muitas vezes, como aqui, como o Senhor fala ao rei Josafá, vocês não vão precisar pegar em armas, porque essa guerra não é de vocês, essa guerra é minha. E o Senhor nos diz hoje para você, está passando por algum problema, alguma dificuldade, que você acha que o seu problema talvez seja maior do que o seu Deus. Olha só o que ele diz: essa guerra não é sua, essa guerra é minha, eu vou pelejar por você. Então, quando o Senhor, Ele toma a frente dos nossos problemas, das nossas dificuldades, quando clamamos ao Senhor, Ele intervém. E quando Ele intervém de modo extraordinário. Ele abre uma porta onde não tem, Ele dá o escape onde não tem saída, Ele opera um milagre no meio do impossível, Ele refrigera a alma para aquele que está aflito, Ele acalma em meio à tormenta, Ele faz o mar sossegar em meio à tempestade, Ele traz a cura para a alma abatida, Ele traz paz em meio às guerras. Glória ao nome do Senhor. Deus, Ele nos faz triunfar sempre que a derrota está às nossas portas. Então, irmãos, quando o inimigo ele estiver às portas, a palavra do Senhor fala que os inimigos, que Josafá ele recebeu a notícia de que os inimigos eles estavam perto já. Ele não tinha outra coisa a fazer a não ser se ajoelhar e clamar o nome do Senhor. E ele tomou a melhor atitude. E é isso que nós devemos fazer nas nossas vidas: tomar a melhor atitude, de buscar ao Senhor, de entregar a Deus os nossos problemas, as nossas guerras, não importa qual seja, é na tua família, não importa qual seja, é dentro da tua casa, o Senhor tem como resolver o teu problema, é no teu trabalho, é onde você estiver, na tua saúde, o Senhor, Ele pode intervir. Ele diz que essa guerra não é nossa, essa guerra é dele, Ele vai pelejar por nós. E Josafá, ele faz uma oração, e ele apresenta a Deus um clamor. Lá no versículo de número 6 ele diz assim: ó Senhor, o Deus de nossos antepassados, somente Tu és o Deus que está nos céus, Tu governa todos os reinos da terra, és forte e poderoso e ninguém pode resistir a Ti. Josafá, ele reconhece a grandeza de Deus, ele reconhece a sua pequenez, de que ele não pode nada, e é isso que nós devemos fazer. Nós devemos reconhecer que sem Deus nós nada somos, e sem Deus nós nada podemos fazer. Versículo 7: ó nosso Deus, acaso não expulsaste os habitantes desta terra, quando Israel teu povo chegou? Não deste esta terra para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Aqui Josafá ele lembra o Senhor de suas promessas. Lembrem que o povo de Israel, ele saiu do Egito e o Senhor prometeu a eles uma terra, e eles já estão nessa terra, essa é a terra prometida. E Josafá lembra: olha, esse povo aí, ele quer tirar de nós as tuas promessas, as bênçãos que tu prometeu ao teu amigo Abraão, eles querem nos tomar. E eu quero dizer para os irmãos nesta noite: o Senhor, Ele é um Deus de promessas, Ele é um Deus que faz pactos, e Ele é um Deus que não quebra pactos. E Josafá lembrou disso. Olha, eu acredito que Josafá está dizendo assim: Senhor, olha, Tu fez uma promessa para nós, e esse povo quer tomar as nossas promessas, ele quer quebrar as nossas promessas. Mas o Senhor, Ele não é homem para que minta, e não é filho do homem para que se arrependa.
Então, se Ele te prometeu, se Ele tem promessas na tua vida, Ele vai cumprir as promessas na tua vida. Porque o Senhor, Ele é um Deus que não quebra promessas, Ele é um Deus que não quebra pactos. Então, se Ele falou para você, olha, eu vou ganhar o teu marido para Jesus, eu vou restaurar a tua casa, a tua família, Ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso em nome de Jesus. Ele vai abrir uma porta de emprego, Ele vai abrir uma porta onde não tem. Ele vai te dar uma solução para aquele problema que você acha que é impossível. Para Deus, meus irmãos, nada é impossível, é a palavra do Senhor que diz isso. Glória a Deus. Teu povo, e disse mais, teu povo se estabeleceu aqui e construiu templo em honra ao teu nome. Disseram, se enfrentarmos alguma calamidade, como guerra, praga ou fome, nos colocaremos em tua presença diante deste templo, onde o teu nome é honrado. Clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Josafá está dizendo aqui, ó, não importa, não pode ser guerra, pode ser fome. A palavra do Senhor diz que nada disso ele nos afasta do amor de Deus. Nada disso. Então o Josafá está dizendo assim, olha, se nós enfrentarmos guerra, nós vamos clamar a ti. Se enfrentarmos fome, nós vamos clamar a ti. Se nós enfrentarmos qualquer tribulação, nós vamos clamar a ti. E clamar a ti na tua casa, na tua presença, nós buscaremos a tua presença. É isso que Josafá está falando. É isso que a palavra do Senhor diz. Versículo 9, disseram, 10. Agora vê o que fazes os exércitos de Amon, Moabe e do monte Seir. Tu não permitiste que nossos antepassados invadissem essas nações, quando Israel saiu do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vejam como nos retribuem. Vieram nos expulsar de nossa terra que nos deste por herança. Josafá está falando aqui, ele está lembrando que o Senhor, quando na peregrinação para a terra prometida, o Senhor mandou desviar por esse povo, não mandou destruir esse povo. E aí, quando nós estudamos, nós vemos que o Senhor, Ele usa as ocasiões ao seu favor, para que a glória dEle seja manifestada. Então, o Senhor poderia ter destruído esse povo aqui, quando o exército dos israelitas, eles estavam rumo à terra prometida. Mas não, Ele poupou. E é esse mesmo povo que foi poupado, é esse povo que está querendo invadir as terras de Judá. E Josafá está dizendo, olha, esse povo aí que tu mandou poupar a gente, eles estão querendo nos invadir. Mas Josafá não estava entendendo que o Senhor tinha um propósito nisso. Meus irmãos, o Senhor tem um propósito em tudo nas nossas vidas. O Senhor tem um propósito em tudo o que Ele faz em nossas vidas. O Senhor não faz nada ao acaso. Para Deus não existe acaso, não existe coincidência, não. Existe propósito, existe processo, existe o que Deus determina. Aquilo que Deus determina para mim e para a tua vida, é isso que vai acontecer. Nós não estamos aqui à mercê do mundo ou do universo, não. Nós estamos aqui para cumprir os propósitos de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Então, Josafá, ele faz essa oração. E a oração, ela é a chave da intimidade com Deus. Você não consegue ouvir a voz do Senhor, você não consegue entender aquilo que o Senhor tem para a tua vida se você não tem uma vida de oração. Desculpa falar isso, mas quem não tem uma vida de oração não consegue saber o que Deus tem para a sua vida. Não consegue. A oração é a chave que nos dá a intimidade com o Senhor, que nos dá o conhecer, de conhecer a voz do Senhor, aquilo que Ele tem para falar para a gente. Se você não tem intimidade com uma pessoa, você não a conhece. Se você não tem intimidade com Deus, você não o conhece. Você não ouve a sua voz, você não entende os seus caminhos, você não entende aquilo que Ele tem para a tua vida. Glória a Deus. A oração para nós, irmãos, é como combustível em um veículo, né? Tá lá o carro, tá lá o medidor, né? Então a oração a gente vai orando e o tanque vai enchendo. A gente vai orando e vai levantando lá o marcador. E às vezes a gente tá lá na reserva, né? Tá só o caco, né? Tá lá na reserva. Por quê? Porque às vezes as dificuldades, o que elas querem fazer conosco? Primeira coisa que eles querem fazer é tirar a tua intimidade com Deus. Ela quer que você pare de orar,
ela quer que você pare de buscar o Senhor, ela quer que você pare de ler a palavra do Senhor, mas não faça isso. Pelo contrário, nas provações, nas guerras, nas dificuldades, aí é que você tem que buscar mais o Senhor. Aí é que nós temos que buscar mais ao Senhor. Nós temos que encher o nosso tanque com a oração. Não devemos andar na reserva. Andar na reserva é andar ali no limite, né? Não sabendo se vai para frente, se vai parar, se o carro tem condições de prosseguir. Não. Vamos sempre encher a nossa reserva com muita oração, porque nós temos um caminho longo a percorrer. Até o céu é um caminho longo. Então encha o seu tanque de combustível com a oração. Não deixe o seu tanque esvaziar. Pelo contrário, busque ao Senhor em oração. E Josafá fez isso. A primeira coisa que ele fez, convocou o povo: vamos orar, vamos jejuar, porque o Senhor dos exércitos vai pelejar por nós. Glória a Deus. Meus irmãos, o crente, quando ele entra numa batalha, quando ele é crente mesmo, é como se fosse uma sociedade, né? Na sociedade você tem lá o seu sócio, ele entra com uma parte, você entra com outra parte, né? E nas nossas batalhas, as nossas batalhas espirituais, é assim: nós entramos com oração, nós entramos com o jejum, nós entramos com o louvor, com a adoração, e o Senhor, ele entra com as misericórdias, ele entra com o amor, ele entra com o livramento, ele entra com as providências para as nossas vidas. Glória a Deus. Josafá, ele fez uma oração que exalta a grandeza de Deus. Ele lembra das promessas de Deus para o seu povo, um Deus que não quebra pactos, como já falamos. No versículo 12, ele diz assim: não temos forças para lutar com esse exército imenso que está prestes a nos atacar. Muitas das vezes nós não sabemos o que fazer, né? Mas o socorro, olha só o que ele diz: não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de ti. Glória a Deus. Quando nós falamos que a palavra do Senhor é um livro que nós lemos com o autor ao nosso lado, é isso que nós estamos querendo dizer. Quando lemos a palavra do Senhor, parece que as mãos de Deus, elas saltam assim de dentro da Bíblia e nos abraçam, né? E diz assim: olha, nós não sabemos o que fazer, mas nós esperamos um socorro que vem de ti. E o Senhor, ele imediatamente responde: olha, qual é a resposta de Deus? Não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas é de Deus. Glória ao nome do Senhor. Josafá, ele entende que não tem força para lutar, que ele é pequeno, que ele é dependente de Deus, que ele espera o socorro que vem do Senhor. Na minha angústia eu invoquei o Senhor, clamei a Deus, desde o seu templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Está lá no Salmo de número 18, no verso 6. Glória a Deus. Quando nós lutamos, meus irmãos, de joelhos, quando nós apresentamos a Deus as nossas dificuldades, de joelhos, o Senhor, ele nos faz triunfar de pé. Quando nós lemos a história de Josafá, o Senhor diz assim para eles: vocês não vão precisar pegar em armas, vocês vão marchar contra esse povo, mas quando chegar lá, vocês não vão lutar, vocês não vão pegar em armas, vocês não vão se ferir, vocês vão olhar a minha mão, a mão que livra, a mão que dá a bênção, a mão que dá a vitória. É isso que o texto nos diz. Então eles lutaram orando, e o Senhor os fez vencer de pé. Nenhum do povo de Judá precisou pegar em armas. Ninguém precisou pegar em armas. Eles oraram. O Senhor deu a ordem a eles, deu a instrução. E é isso que o Senhor faz quando nós estamos em uma batalha, quando Ele peleja por nós. Ele fala que Ele nos dá as instruções. Como é que nós devemos pelejar, né? Ele deu as armas, mas não foram armas físicas, foram armas espirituais. Vocês vão orar, vocês vão se apresentar ali diante dessa guerra, mas não precisarão pegar em armas. O Senhor, Ele peleja por nós, Ele ouve e responde. Na nossa angústia, olha o salmista
número 120, o Salmo de número 120. Na angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Quando todos os homens de Judá eles estavam reunidos, o Senhor falou a eles que a batalha não seria deles. Então, o que o Senhor tem para falar conosco nessa noite é que essa batalha que você está lutando, ela não é sua. Ele peleja por você, Ele se responsabiliza, Ele te orienta. E Ele deu a estratégia aos homens: olha, vocês vão precisar lutar. Fiquem lá que eu vou dar o livramento para vocês. Eles viram a mão poderosa do Senhor. Não significa que eles não precisaram fazer nada. Muitas das vezes o Senhor Ele nos dá a vitória, mas não é por nós não fazermos nada. Ele tem um propósito, Ele tem a diretriz. Eles começaram a cantar. Eles marchavam e cantavam e louvavam. Olha só, no meio da guerra, enfrentando ali talvez a sua maior guerra, eles foram cantando, foram louvando. Quando eles foram louvando, agradecendo a Deus por aquilo, o Senhor foi livrando eles. O que o Senhor fez? Confundiu aquele povo. Se vocês forem ler, vocês vão ver que os 3 povos que estavam ali reunidos, que se reuniram para batalhar, eles começaram a lutar entre si. O Senhor confunde o nosso inimigo, glória a Deus. Quando nós oramos, o Senhor confunde o nosso inimigo. Como é que esse irmão aí está passando por tanta tribulação e está sorrindo? Como é que esse irmão está bem aí passando por tanta tribulação e está aqui cantando, está louvando? O inimigo não entende, porque o inimigo, ele é envergonhado. O Senhor, ele envergonha os nossos inimigos, assim como fez com esses inimigos. Olha, eles ficaram confundidos, começaram a atacar. E o povo não precisou pegar em nada. Eles mataram tudo. Se mataram. Não sobrou ninguém para contar a história. Ninguém. O Senhor pelejou pelo povo de Judá. Coloque sempre a adoração na frente da sua preocupação. É o que o Senhor fala aos nossos corações nessa noite. Coloque sempre a adoração na frente da sua preocupação. Louve sempre. Apresente a Deus sempre o melhor do seu louvor, da sua adoração. O povo começou a louvar e o Senhor deu forças a eles e o Senhor confundiu seus inimigos. Mas Ele fez isso não para louvor do homem ou para a glória do homem, não. Para que as pessoas vejam e digam assim: foi a mão de Deus. Talvez Josafá, quando recebeu a notícia, ele poderia ter pensado assim: tá bom, vamos reunir os exércitos e vamos brigar, vamos ver o que vai dar. Não, mas ele fez aquilo que era certo. Ele dependeu de Deus. Ele assumiu a sua pequenez. Ele, um rei de um povo que já tinha vencido várias batalhas. Você conhece a história do povo de Israel, do povo de Judá. Mas ele não. Ele disse assim: olha, eu sou dependente do Senhor. Eu vou entregar essa batalha na mão de Deus. Ele fez isso e o Senhor fez. E nós estamos aqui para declarar isso, de que o Senhor fez isso. Então, quando o irmão passar por tudo isso, todo mundo vai dizer assim: olha, foi a mão de Deus mesmo. Não foi ele não. É para isso, é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus, nada é para a glória do homem. E o que aconteceu após a oração e o louvor? Os inimigos eles ficaram confundidos, começaram a lutar entre si. Deus fez triunfar sobre a adversidade. A luta durou apenas um dia. Olha só, depois de tudo isso, a luta onde o Senhor confundiu os inimigos, onde eles se mataram, ele durou apenas um dia. Mas depois que passou esse um dia, quando o povo de Judá chegou ali para guerrear, ou para fazer aquilo que o Senhor tinha mandado fazer, eles olharam todos mortos, e o que eles foram fazer? Eles agora vão recolher os despojos da guerra. O que são os despojos? São os tesouros, né? Naquela época assim, quando você vencia uma batalha, você recolhia todo o ouro, toda a prata, os animais. E olha só como é Deus que faz as coisas. A batalha durou um dia, mas para recolher tudo foram 4 dias. Glória a Deus. É isso que Deus faz. Depois da guerra que tu enfrenta, depois da batalha que tu enfrenta, tu vai colher as bênçãos de Deus na tua vida. Depois da batalha, a batalha ela é sempre menor do que aquilo que o Senhor tem para nós. A batalha ela pode até durar muito tempo, mas ela não vai durar para sempre. Não é assim que a palavra do Senhor diz?
que o choro ele pode durar até a noite inteira, né? Às vezes tem gente que a noite ela dura um bom tempo, né? A noite ela se prolonga por muito tempo, mas ela não dura para a vida inteira. Viu, irmão Vitor? A peleja ela não dura para sempre. O Senhor ele entra com providência. E depois você vai entrar na presença do Senhor com louvor, adorando ao Senhor, dizendo: Senhor, tudo que Tu fez foi para a honra e glória do Teu nome. Se eu estou aqui vivo, porque o Senhor me conduziu. Se eu estou assim, é porque o Senhor me direcionou. Então, eles passaram um dia na guerra, mas passaram 4 dias recolhendo as bênçãos. E é isso que nós vamos fazer. Um dia nós estaremos no céu, recebendo as bênçãos do Senhor. Poderemos passar aqui os nossos dias na terra aqui, pelejando. A palavra do Senhor nos diz que aqui na terra nós teremos aflições. Nós teremos aflições, irmãos. Não adianta, pois você pode ser crente, não crente. O sol ele nasce para todo mundo. As tribulações, as pelejas, eles são aí para todo mundo. Mas o Senhor fala assim: olha, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Te alegra. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, um dia, quando o Senhor nos der a vitória, nós vamos glorificar o Seu nome, testemunhar do Seu nome. É isso que o Senhor quer de nós. Após a guerra virão tempos de alegria, tempos de celebração, tempos de gratidão, tempos de riso, tempos de cura, tempos de entender que tudo cooperou para o seu bem, tudo tem um propósito e nada foge do controle do Senhor. Josafá volta e agradece. Isso aqui é importante, irmãos. A nossa gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Você pode, talvez, pensar que seja normal alguém que recebe uma grande bênção dessa voltar para agradecer. Não. Tem muita gente ingrata que não reconhece o poder do Senhor na sua vida, os livramentos que o Senhor tem dado. E quando nós recebermos a nossa bênção, nós devemos voltar e agradecer a Deus, oferecer a Deus a nossa gratidão. E foi isso que Josafá fez. Ele voltou com o seu povo, voltou cantando, voltou louvando. E aí a palavra do Senhor diz que o reino de Josafá teve paz. Meus irmãos, depois da guerra, depois da tribulação, depois da dificuldade, o Senhor vai te dar paz. A paz de Deus que excede todo entendimento. Glória a Deus. E durante a guerra também o Senhor dá paz. Durante a guerra também o Senhor dá paz. Talvez alguns não entendam, mas é isso mesmo. A paz do Senhor, ela excede o nosso entendimento. Nós atravessamos a dificuldade com a paz do Senhor. Ela excede o nosso entendimento. Muitas batalhas nós mesmos teremos que lutar, mas algumas o Senhor dos Exércitos pelejará por nós. Basta buscá-lo e confiar nele de todo o coração, ouvir sua voz e suas instruções, mostrar a dependência dele na prática. Então, irmãos, para a gente concluir, para nós concluirmos essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, que se os irmãos acompanharam o culto, o Senhor confirmou essa palavra. Glória a Deus. O segredo da vitória de Josafá, oh aleluia, foi uma confiança total em Deus. Aleluia. Não confiem em suas forças, nem em estratégias humanas, mas busquem ao Senhor com oração e com jejum. Glória a Deus. A nossa vitória é resultado da nossa fé, da nossa adoração, da nossa obediência. Isso mostra que Deus, Ele luta por nós. Deus, Ele luta por aqueles que confiam nele. Que o louvor, irmãos, que o louvor nunca se afaste da nossa boca. Cadê o irmão Amaro? Chama o irmão Amaro aí para mim. Glória a Deus. Que o louvor nunca se afaste de ti. Em todas as circunstâncias, adore ao Senhor. Louve ao Senhor. Eu não estou falando de música. Não estou falando de música. Eu estou falando de adoração. Estou falando de oração. Estou falando de louvor. Louvor é aquilo que sai do nosso coração como forma de gratidão. É ação de graça a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, porque Ele nos faz atravessar as tempestades, Ele nos faz atravessar as batalhas, as guerras. Aleluia. Então, que nós possamos confiar em Deus,
confiar nos seus propósitos que Ele tem para nossas vidas. Tudo que o Senhor tem para nós é bom. Tudo que o Senhor tem para nós é bom. Confia no Senhor. Entrega para o Senhor. Não tem nenhuma dificuldade, irmãos. Não tem nada que possa parar a mão forte do Senhor. Não há nada. Não há dificuldade. Parece clichê falar, mas eu não sei o que você está passando, não sei quais dificuldades você está enfrentando, mas eu posso te dizer que nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. É um Deus que te faz triunfar sem pegar em armas. Mas nós devemos estar diante dele com oração, com louvor. Nós devemos entrar nos altos do Senhor com adoração, com os nossos joelhos dobrados, com o nosso coração quebrantado. O Senhor, Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, verdadeiros adoradores. O Senhor, Ele sonda os nossos corações, Ele conhece quem exprime a Ele a adoração verdadeira, o louvor verdadeiro. Então, que nós possamos entender aquilo que a palavra do Senhor quer falar conosco nesta noite. Essa peleja não é tua, essa batalha não é tua, essa batalha o Senhor vai lutar por ti, essa batalha o Senhor vai lutar por nós. O Senhor vai à nossa frente, Ele vai adiante, Ele vai destruindo as barreiras, quebrando o laço, Ele corta o laço, Ele quebra a lança. O Senhor, Ele intervém ao nosso favor, quando reconhecemos a grandeza de Deus, quando reconhecemos que somos dependentes dEle, quando reconhecemos que nós não somos suficientes, mas o Senhor é suficiente, que o Senhor, Ele tem todo o poder, que nada pode vencer o nosso Deus. Nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, aquele que não perde batalhas. É um Deus que não dorme, é um Deus que não cochila. Meus irmãos, o Senhor não está com os ouvidos fechados, Ele está com os olhos atentos, te olhando, ouvindo a tua oração, ouvindo o teu clamor. Aleluia! É esse o nosso Deus, é um Deus que nós servimos. Não há dificuldade que o Senhor não te faça atravessar. É tudo para a honra do Senhor, é tudo o propósito de Deus na tua vida. Glória a Deus. Que o Senhor, Ele possa restaurar as famílias, que Ele possa restaurar o nosso lar, os nossos relacionamentos, que Ele possa ir adiante de nós, vencendo as batalhas que nós não vencemos, tirando a nossa ansiedade, tirando o nosso medo, tirando de nós aquilo que impede a verdadeira adoração. Que o Senhor abençoe a sua igreja, que Ele continue abençoando a sua igreja, que nós possamos continuar avançando para o céu de glória. O nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é Jesus. Aleluia. E Deus, assim como Ele mandou para esse povo a salvação, Ele mandou para nós Jesus, para nos salvar. E nós somos gratos a Deus por isso.